aguardando fazer um filme. Amém? Amém da igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. É bom, né? É bom. Quero pegar a palavra do Senhor em Jeremias 18. Oh, glória! Jeremias 18 diz assim: agradeço a Deus, em primeiro lugar, a vocês que estão aqui, família abençoada por Deus. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. E disse: e desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele estava fazendo de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazê-lo dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Amém? Podeis assentar, glorificando a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, na beleza da tua santidade. Foi uma ordem a qual o Senhor colocou para Jeremias. O povo estava sofrendo muito, e Jeremias estava preocupado com esse povo, com o sofrimento. Então o Senhor, vendo o sofrimento daquele povo, como nos dias de hoje o povo está sofrendo, mas está gostando desse sofrimento, porque o povo não acorda para a vida, o povo não quer vir para a casa de Deus, o povo está preferindo mais o mundo do que as coisas de Deus. Na antiguidade era desse jeito, mas antigamente existia profetas de verdade, profetas que vinham pregar a palavra de Deus, profetas que não ficavam inibindo o ser humano com promessas, com casa, com carro, não sei o que, Deus vai te dar isso, isso, isso. Não, o profeta chegava, entregava a mensagem, o fogo caía, o batismo não acontecia, o milagre acontecia, e nos dias de hoje o povo só está atrás disso. Ninguém está atrás de uma boa palavra, ninguém está atrás de um bom conselho, ninguém está atrás de uma boa vigília, ninguém está atrás de uma boa oração, não. O povo gosta de barulho. Não, barulho é gostoso, barulho é bom, mas o oleiro precisava fazer um vaso, e o vaso, para ser feito na varia do oleiro, ele precisava de um vaso, um barro de qualidade, algo que é difícil demais de achar. Qualidade hoje é uma coisa que pouca gente está tendo, muita pouca está batendo nesse meio. Sabe por que essa obra está em pé? Você sabe? Porque vocês dois foram escolhidos, foi tirado do meio do barro. Já já você vai entender aonde que ele foi buscar você, aonde que ele foi te buscar. Por isso que isso aqui não fechou ainda. As pessoas ainda somente passam e olham, mas de vez em quando alguém passa e diz: eu vou parar, eu vou entrar. Se essa igreja fechar, as pessoas que estão passando e olhando e dizendo: eu vou entrar, eles vão perder algo que está nascendo no coração dessa vila aqui. Não pode fechar, não pode parar, não pode desanimar, porque tem dois, porque tem três. O Senhor diz assim: aonde tiver um ou mais reunido, eu ali estarei. Então, alguém está sendo atingido por aí, alguém está sendo resgatado por aí,
E o Senhor colocou no meu coração para dizer: não pare. Não foi homem que escolheu vocês dois. Vocês não começou ontem. Vocês têm bagagem. Vocês têm muita estrada andada. Tem muita coisa que vai acontecer de bom ainda. Os sonhos ainda vão ser realizados. Vai ter alegria na vida de vocês. Uma alegria diferente. Aquela que você está sonhando, ó, faz tempo. Foi revelado para você. Vai atrás. A porta ele vai abrir. Aliás, a porta já abriu. Até eu entrei por ela. Já nós vamos realizar um sonho que o Senhor quer. Jeremias significa o Senhor eleva, ou o Senhor estabelece, ou elevado por Deus. Elevado por Deus para fazer algo que quase ninguém queria fazer: profetizar. Profetiza, mas profetiza aquilo que o Senhor está falando para você profetizar. Não inventa coisas, não. Lembra que eu te falei? Já pensou se hoje eu chegasse lá e aquele homem da cadeira de roda dissesse para mim assim: ô irmão, eu não ia levantar da cadeira? Sabe o que ele tinha feito hoje? Ele deixou a cadeira de roda dentro de casa. A cadeira não estava usando a cadeira hoje. Mas foi por minha causa? Não. Foi por quem? Pela vontade dele. Ele levantou e sentou em outra cadeira. A gente impulsiona o ser humano a dar um passo de fé. Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O caminho está posto aí. A porta larga e a porta estreita, ela sempre existiu, desde o caminho de Jesus. Só que é assim, eu costumo dizer assim, estão querendo colocar uma porta larga dentro de uma porta estreita. Entendeu? Não é a roupa, não é o cabelo, não é a forma que você se comporta, é o jeito que você trata o Senhor seu Deus. Como que você tem tratado Ele? Como que você tem conversado com Ele? Jeremias conversou, escutou. O oleiro diz: ó, desce. Descer significa muitas coisas. Se eu fosse enumerar aqui, nós ia ficar aqui até amanhã. Tempo eu tenho para ficar aqui até amanhã. Ô glória. Entendeu? Se nós fosse enumerar, nós ia ficar aqui. Mas vamos falar uma só que nós conhecemos: descer na presença do Senhor, se abaixar na presença de Deus, ajoelhar. Se você não aguenta orar ajoelhado, deita, senta, faz alguma coisa, mas não para de clamar Ele, não para de buscar por Ele, nem por você e nem pela sua casa. Nunca esqueça: os meus ainda não são crentes. Os meus ainda, minha família, a minha mãe aceitou o Cristo, mas os meus irmãos ainda não. Então falta muita gente para entrar dentro da vontade de Deus. E o oleiro se preocupou com isso. O oleiro sempre está preocupado com o povo, preocupado com o povo, com o sofrimento do povo. Vai lá, Jeremias, vai ver que jeito que ele está fazendo. Ele desceu. Quando ele desceu, eu não sei dizer para você, a Bíblia não me descreve se a porta estava aberta, ou se estava fechada, ou se estava encostada, mas o Senhor mandou ele descer. Se tivesse aberta, ele tinha entrado. Se tivesse encostada, ele tinha aberto. E se tivesse fechado, ele tinha feito o quê? Ele tinha batido. Mas ele tinha que ter ido lá. E ele foi. Existe 200 tipos de barro. 200. Mas a contagem pode ser maior. Bem maior. O geólogo que fala sobre isso. Olha quanto barro tem aqui. É barro. É de carne, mas é barro. Tem que ser submisso ao oleiro. Tem que ter submissão. Ele observou.
Quando ele observou, ele viu. Quando ele viu, ele sentiu algo diferente ali naquela casa. Ele viu que ele fazia um vaso. Mas para fazer aquele vaso, você sabia onde o oleiro vai buscar? Lá no mundo, lá longe. Sabe o que representa isso? As pessoas. As pessoas estão longe, lá longe. E existem 3 tipos de barro. Os 3 mais usados para fazer o vaso. Sabe onde fica? Num lugar de difícil acesso, cheio de arranha-gato, cheio de espinho, cheio de coisa difícil. Lá naquelas montanhas, aonde quase ninguém vai. É lá que o oleiro vai buscar aquele barro precioso. E esse barro, ele fede. Ele não é um cheiro gostoso. É esse povo que está andando pelo mundo perdido. Perdido na droga, na prostituição, no roubo e outras coisas mais. Quantas coisas que o ser humano está perdido hoje? Perdido da família. Quantos andarilhos tem na nossa cidade? Quantas pessoas passam pedindo um prato de comida e alguém diz: não, vai embora, você. Mas ele tem uma história, ele tem um passado. O passado mal curado não deixa a pessoa viver o presente e o futuro que Deus quer dar para ele. Eu vivo na minha cidade hoje porque o meu passado está curado dentro de mim. Não está curado nas pessoas ainda, só que está curado dentro de mim. Quem roubou foi eu, quem bebeu foi eu, entendeu? Quem fez as coisas erradas foi eu. Não é o diabo que foi só o culpado, foi eu também. Entendeu? As pessoas: eu não fui no culto porque o inimigo não deixou. Não, você não foi porque você não quis ir. Tem que ser realista, porque se achar um culpado é mais fácil, né? Sempre achar um culpado sempre é mais fácil. E ele entra dentro do manguezal e entra lá dentro, e aquele vaso, aquele barro está fedido demais. Ele pega 2, 3 porções, o barro pesa. Não é fácil vir de lá até aqui. Não é fácil você ir na avenida aí, atrás de barro que está fedido, que está aleijado, que está cego, que está surdo. Jesus cura, Jesus não me glória para você, irmão louco. Mas Jesus está vendo a sua ação. A sua ação, ela gera reação. E toda reação com ação transforma as pessoas, transforma o ambiente. A gente aprende a amar as pessoas que Deus coloca perto da gente. A gente consegue respeitar os limites das pessoas. A gente sabe que o Senhor aceita a gente como a gente é, cheio de imperfeições. E Ele observou. Quem tem observado você? Quem tem te visto? Quem tem olhado para você? Será que é só o homem? Será que é só a mulher? Será que é só a sua família? Não, existe um Deus que não vai deixar essa prova se acabar. É assim, é? Então, existe um Deus que vê tudo, e Ele vai estar vendo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele está falando: olha lá, eu estou vendo o sacrifício do meu filho, da minha filha, num sábado, num domingo, num feriado, eu estou te vendo. Então, quem está de olho em você não é o homem, é Deus. E quando Deus resolve colocar a mão sobre um escolhido dele, Ele vai fazer a vontade dele. Por quê? Uma coisa é assim: o diabo te aceita todo quebrado, todo machucado, fartando pedaço, tudo quanto é jeito. Deus não. Pai que Deus faz? Deus te arruma. Deus leva você para a olaria dele e começa a arrumar. Arruma a casa, arruma o serviço, arruma a esposa, o esposo, arruma, vai arrumando a casa do ser humano.
Chega na mãe do ser humano que às vezes não ama mais e coloca amor dentro da vida dela, para ela amar e aceitar o filho de volta dentro da casa, e assim vice-versa. Deus não te aceita só quebrado, Ele te conserta, Ele te conserta dentro da casa dele, Ele torna a fazer você de novo um vaso de honra. Existem vários vasos de desonra, mas existe muito vaso abençoado ainda. Hoje eu contei uma história, quando a mulher viúva, o marido dela morreu, era profeta, e eu perguntei para a irmã: quem é que vive do resto? Ninguém vive do resto, até descobrir o que é o resto. Depois que você descobre o que é o resto na mão de Deus, você quer viver, Aí os negociadores foram lá na casa dela negociar os 2 filhos dela para levar de escravo, para pagar a dívida que o marido dela tinha feito. Só que você sabe quem era o marido dela? O marido dela cuidou de 100 profetas, comprando pão e água. Foi por isso que ele herdou a dívida. Quando Jezabel lá mandou matar todo mundo, Acabe, ele mandava matar os profetas tudo, por causa de Elias, lembra? Elias e Eliseu, lembra a história deles? E ele escondeu 100 profetas na caverna. Para esconder os profetas, ele teve que dar pão e água. Olha só que interessante. E aí ficou uma dívida. E o que aconteceu? Os credores veio buscar o filho dela. Era 2, valia 50 por 50. Quando chegou na casa dela, sabe o que ela fez? Ela lutou pelos filhos dela. Falou: não, aqui não, sai daqui, vai embora daqui. E fechou a porta para Satanás. Se a outra pessoa tinha negociado os filhos, tinha entregado os filhos para trabalhar, para ser prostituto, para ser as coisas, ela não, fechou a porta. Quando ela fechou a porta, ela lembrou do servo de Deus. O que ela fez? Ela foi lá no servo de Deus. Nome de Deus: o teu servo, meu marido, morreu, eu sou viúva, e eles estão lá na porta da minha casa querendo levar os meus 2 filhos embora. Eu faço. O homem de Deus perguntou: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa hoje? Você tem alguma coisa para oferecer para o Senhor hoje? Ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. Tá bom. Então fala para os seus filhos nas vizinhanças pegar vasilha vazia, não poucas, muitas. E os filhos foram na vizinhança. Só que aquela mulher tinha uma vizinhança, ela era amiga dos vizinhos. Já pensou se ela não fosse amiga dos vizinhos? Ninguém tinha dado vasilha para ela, não. Entendeu? E os filhos foram e buscou. E sabe qual foi a ordem do homem de Deus? Entra você, teus filhos, fecha a porta e deita o azeite. Encheu, foi tudo. Aí a dona diz assim: ei filho, vai buscar a vasilha. Ele falou: não tem mais não, hein? Aí o azeite parou. Sabe o que ela fez? Ela foi lá no nome de Deus, filho. Ela não fez o que pediram para ela fazer. Não dá nada não, vamos festar, vamos gastar, não. Ela foi lá e falou: e agora, o que eu faço? O homem de Deus falou assim: ó, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Dá para viver do resto, não dá? Se ela fosse viva hoje, ela estaria vivendo do resto. O resto com Deus é muito, um pouquinho com Deus é muito, sem Deus é nada. Entendeu? O vaso, o barro, que o Senhor falou: pega e vai lá. Ele não diz assim: pega e fica aqui, não. Vai lá, sai lá fora. Só que eu costumo pregar assim, ó:
ganhando lá fora, sem perder quem está aqui dentro. Pegou? Não adianta eu encher a igreja de gente de lá de fora e perder quem já está aqui dentro. Não, eu tenho que associar todas as coisas. Fecha não, espera, vai trabalhando, vai trabalhando. Daqui uns dias é o aniversário dessa igreja. O povo lá de Tupinambá, falei certinho, vai vir, aí os meninos de Maranguari vai vir também. Aí vai ter uma festa, não vai? Aí o povo que nunca veio vai falar, eu vou ter que ir lá, eu tenho que ir lá ver o que é que está acontecendo. Por quê? Porque nunca vieram. É isso? É fazendo festa para atrair? Não, é a festa que vai acontecer. Tem que chegar até esse dia. Se nós estiver por aí por perto, se eu estiver por aí, eu venho. Em nome de Jesus. Vai fazer do jeito que o Senhor quer. Faz do jeito que o Senhor quer. A diferença é fazer do jeito que Ele quer. Do meu jeito nunca deu certo. Eu tentei de um jeito, tentei de outro, não deu. Você está mandando você andar de joelho? Anda de joelho. Você está mandando você obedecer? Obedeça. Melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício já veio. O sacrifício já veio na cruz. Dia 5 o povo celebra a morte. Não, dia 3 a morte, né? Dia 5 a ressurreição, né? Figurativamente vamos comer o ovo da Páscoa, né? Chocolate vai vender com uma beleza, né? Mas o Cristo não é assim. Não. Aquele Cristo que morreu lá já, ele já morreu lá. Ele está morto lá. E ele já ressuscitou aqui. E ele está vivo aqui. Porque nós estamos reunidos no nome dele. Tudo é feito por ele, tudo é com a vontade dele e tudo é permissão dele. A permissão dele para a nossa vida hoje é igual quando Moisés chegou perante aquele mar. Será que ele teve medo? Quando ele olhou para aquele barzão, o faraó veio vindo atrás para matar e explodir. O mar na frente, água para tudo quanto é lado. Não tem um barco preparado, não tem nada. Será que ele teve medo? Sendo homem, sim. Ele olha para cima e fala, Deus, o que eu faço? Aí Deus poderia falar para ele assim, o que eu faço, hein, Moisés? O que você acha que Deus falou com ele em secreto? O que eu faço, Moisés? O que Deus mandou ele fazer? Marcha, avante, vai com o pé aí. Quando ele põe o pé, o negócio, o fenômeno sobrenatural. Quem tentou passar atrás, aconteceu o quê? Morreu. A porta que é aberta para você e acabou. Se Deus está te dando uma determinação para você fazer, vai fazer, porque Ele vai cuidar de você. Se Ele cuidou até hoje, você acha que Ele vai deixar você na mão? Não vai. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei. Se eu soubesse que fazer a obra era tão gostoso, eu tinha economizado quilômetros. Mas eu já estou na estrada há 20 anos, então quer dizer que o negócio está bom. Estou no lucro. Está no lucro. A nossa submissão a Deus, Ele chama, capacita, envia. Ele chamou o vaso. Ele falou, vai lá na casa do oleiro. Ele foi. Olha lá. Aí o homem passa em cima do carro. Vai lá na casa do oleiro. Ele foi. Obedeceu. Senhor, mas não tem ninguém lá. Senhor, mas não vai dar ninguém lá. Senhor, mas eu cansado. Vai, meu filho. Estou mandando você ir. Você está esperando quem entrar aqui hoje? Quem você está esperando? Ele já entrou aqui. Ele já está aqui. Ele já está fazendo parte da festa. Ele está aqui. Jesus está aqui. Deus está aqui. E o Espírito Santo está aqui também.
Quando o vaso é quebrado na mão do oleiro, olha só a diferença. O vaso se quebrou na mão dele. Ninguém quebrou o vaso se quebrou. Aí é diferente. Quando você pede, cuidado, quebra eu, Deus, faz de novo, cuidado. Pode te deixar quebrado um monte de tempo. Cuidado. Por que o Senhor não me refaz sem quebrar? Tem jeito? Tem. Ele sabe onde tira, ele sabe onde coloca, ele sabe onde coloca uma porção, outra porção, e vai assim. Deus sabe trabalhar. Olaria dele está feito já. Tem um que vai fartar um pedacinho para glorificar o nome dele. Tem um que vai, olha, hoje eu preguei e eu disse assim, talvez você não vai ser curado, mas uma coisa que você não pode perder é o céu. Cego, aleijado, surdo, com câncer, sem câncer, tem que ir para o céu, entendeu? E se ele resolver não curar você? Mas ele é Deus, e aí? Foi ele que escolheu, é ele que escolhe. A maldição não foi ele que escolheu, a maldição nasceu. O pecado entrou no mundo por um homem, a morte entrou no mundo por um homem, a salvação entrou no mundo por um homem, não é? A vida eterna também entrou por um homem. Quem é? Jesus de Nazaré. Só que tem muito vaso, muito barro querendo dar ordem para o Senhor. Eu quero que o Senhor faça assim. Ó Deus, trabalha na minha vida, mas tem que ser assim. Ele obedece não. É do jeito dele, da forma dele. Eu sei que tem sonhos que é irrealidade que eu escutei hoje. Eu quero assim, não é? Foi do seu jeito? Foi. Mas foi em outra sequência, em outra regra, né? Se fosse mandamento dele, ele não tinha mudado. Ele não muda o mandamento, a regra dele é outra, a matemática dele é diferente da do homem. Ele pega o que não é e faz sim, ele pega o pequeno e faz ser grande, né? Não é assim, é desse jeito. Então o vaso não dá ordem para o oleiro, o barro também não. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Faz em mim, Senhor, faz na minha vida, para eu saber te adorar, para eu saber te glorificar. Enche, Senhor. Olha, para o Senhor encher esse vaso tem que estar vazio. Deus nunca enche vaso cheio. Aí, aqui está cheio, não cabe mais. Você fazer esse negócio ficar bonito, tem que fazer o quê? Tirar isso e colocar outro, né? É o que tem que ser tirado de dentro de nós. Tem vaso arrogante, tem vaso prepotente, tem vaso que sabe mais que Deus, tem vaso de todo jeito, angustiado, machucado. Só que aí quando o vaso está machucado, ele tem que deixar o oleiro entrar lá dentro, tirar as pedras que tem, tirar as coisas ruins que tem e deixar curar. Só que para curar dói. A palavra que eu prego para você, ela tanto alivia a dor dela, como machuca você. É a mesma palavra. Em fração de segundo, você vê alguém glorificando, você vê outro bravo, no mesmo ambiente. É a palavra que sara, que livra, que liberta, que transforma e que faz o homem e a mulher morar no céu. As bênçãos estão acontecendo na minha trajetória. Você já parou? Nós estamos já no mês 3, né?
Nossa, já é outro ano. Nossa, esse dia eu estava em 2025. Jesus, já é 2026. Daqui uns dias vai ser 2030. E ele vai olhar e falar: rapaz, voou. Vai ser que nem a soma do Senhor. 1000 anos para ele, como se fosse o dia de ontem. Lembra quando nós, eu, minha mãe, sua mãe, seu pai, mandavam uma carta que demorava 30, 40, 60 dias para chegar? Manda um WhatsApp hoje. Mas nem chegou, o cara já está respondendo. Poxa, entendeu? Então, por que está assim? Porque as coisas se apressaram. E o Senhor tem pressa. Muita gente fica me perguntando: ô Júlio, você que estuda a Bíblia, você que prega, você que faz isso, faz aquilo, por que Deus não acaba com tudo? Fácil, não é? Se ele soprar, ele faz o inferno explodir, imagina essa terra. Ele não acaba com tudo por causa disso aqui, ó. Está escrito, já está tudo escrito aqui. Antigamente, no Noé foi com água, agora diz que é fogo e enxofre, né? Mas eles pensam que é um fogo para queimar o barro. Não. Vai queimar é tudo, vai destruir tudo. E agora o que fazer? Se entregar. Se entregar na presença do Altíssimo, se entregar na presença do Todo-Poderoso. Ei, quanto livramento você teve hoje? Quanto livramento minha família teve por aí? Quanto livramento nossos patrão aí que nós trabalhamos para ele, né? Teve hoje no dia? Quantas pessoas já morreram e nós ainda permanecemos nessa terra? Então nós somos o quê? Somos escolhidos. Muitos são chamados, não é? Poucos são escolhidos, então nós somos um pouco deles. Já permanecemos aqui, ainda estamos aqui cansados. Estamos cansados, já temos 32 dias falando. Falta mais 7. E um dia lá, Douradina, Moarama, Maria Helena, Tapira, vou ficar andando. Daqui uns tempos estou aqui de novo. Marialva, estou ali, vou vir passar um final de semana. Ou vou para lá, eu quero conhecer mais gente, quero pregar mais a palavra do Senhor. Tem vaso que é amassado com os pés, sabia? Tem vasos que são amassados com os pés, são pisados, chutados, agredidos, cuspidos, são vasos desse. Tem. Por quê? Porque estão satisfazendo o desejo da carne, o desejo do diabo. Estão sendo pisados, estão sendo xingados, estão sendo moídos, estão sendo maltratados e estão glorificando o diabo. É assim. E o diabo, diz a Bíblia, que ele está preso, né? Satanás. Imagina quando soltar esse maldito. O que ele não vai fazer? Quando a besta do Apocalipse entrar nessa terra, quando o Leviatã sair do dentro do mar, hoje existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse tempo não vai existir, a morte vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Como vai viver esse povo sem essa palavra? Como? Mas é o seguinte: tem vaso que é amassado com as mãos, com carinho, com cuidado, né? Com paciência. Porque o grandão da Galileia está macio. Já imaginou o tamanho da mão de Deus? Não. E o tamanho do pé dele, você já viu falar? Na Bíblia está escrito, é um salmo que tem: em Hebão eu lançarei o meu sapato. Olha só, pensou o sapato de Deus bater nessa terra? Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele cabe dentro do seu coração, ele cabe dentro da sua mente, ele cabe dentro do seu bolso, ele cabe dentro do seu carro, ele cabe da sua casa. A grandeza desse Deus, de pegar o barro na mão e olhar assim e
fala: ei, Benezer, estou te fazendo, estou cuidando de você, estou cuidando de você aqui, nesse lugar, foi chamado para uma obra, está sendo feita a obra na sua vida, estou fazendo você, deixa eu cuidar de você, você é meu filho, eu te chamei, foi eu. Isso é importante para Deus, irmão, muito importante, muito. Não para de orar, sua oração atinge corações, sua oração atinge pessoas que precisam do Senhor. Ele está te moldando ainda. O dia que você estiver pronto, é que nem se falou, ele vai levar você embora. Mas ainda tem uma obra para ser feita aqui. Por isso que ele está te moldando. Não é que ele está te quebrando, não. Ele não vai te quebrar, não. Ele te pegou para fazer de novo, sem quebrar. Uma maçã aqui. Se precisar deixar, tem vaso que ele põe barro, põe mais um pouquinho. Tem vaso que ele põe areia, mais um pouquinho. É a cola que ele usa. Ele sabe a perfeição. Tem vaso grandão, tem vaso pequenininho, tem vaso mais gordo, tem vaso mais magro, tem vaso de tudo quanto é espécie. E esse vaso quer morar no céu. O propósito de Deus, a determinação de Deus, com todo o amor que Ele tem pela sua vida nesse sábado, cabe você aqui dentro. Eu chamo, passa um, eu chamo. Cabe você dentro da vontade de Deus. Gostoso fazer a obra, gostoso cansar na vontade de Deus, gostoso pregar na vontade dele, gostoso saborear a ordem que Ele dá. Vai atrás, vai buscar alguém. Talvez vocês adotou um jovem, foi? Adotaram ele, é jovem, o jeito de falar, né? Vamos orar por ele, mas vamos visitar ele também. Ele não tem visita, ninguém acredita nele mais, nem ele acredita nele mais. A queda para ele é assim: eu vou cair. Ele não tem, ele tem paz onde ele está. Ele não poderia estar ali. Você viu o que ele falou? Deus me trouxe para cá para aprender. Não, desculpa. É desculpa. Não é. Tinha que ter aprendido de fora. Tem que aprender a ser vaso aqui fora. Eu só estou em pé 7.550 dias porque eu aprendi a correr das situações. Não é porque eu sou covarde, não. É porque se eu bater de frente, eu não tenho perna para correr, vou apanhar. Pensou? Vou apanhar, eu não aguento correr. E um cara atrás de mim querendo me bater, ele vai bater em mim. Então o que tem que fazer? Fugir da situação. Deus fala, fugir da aparência do mal. É só da aparência, não é nem do mal. Só de aparência. Ali não. Por aqui. Quantas vezes você fez isso, né? Quantas vezes eu fiz isso? E eu faço até hoje. Se eu estiver indo, lembra a mula de Balaão? Se eu estiver indo e o anjo vai para lá e eu vou para lá, eu não caio. Mas você é medroso? É bom, melhor um medroso vivo que um herói morto. Na vida é assim. Então, recebe a sua bênção agora. Recebe chuva de bênção, recebe a mansidão do Espírito Santo, recebe o propósito dele na sua vida e diz: Senhor, eu estou aqui para receber tudo aquilo que o Senhor quiser depositar no vaso. Enche-me, Senhor, de Ti, Senhor. Eu quero ser, Senhor, o instrumento seu nessa última hora, aqui em Sarandi, lá em Maringá, aonde for, Senhor, que eu colocar as plantas
do meu pé, eu quero ser instrumento seu para edificação da tua obra, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, Senhor, e que eu sei em ti, Senhor, que eu tenha a prosperidade, Senhor, em ti, para vencer, Pai, todas as dificuldades, todas as barreiras, Senhor, que eu possa encarar, Senhor, na sua perfeição, Senhor. Eu não sou perfeito, meu Pai, mas tu és perfeito, Senhor. Eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem tudo, meu Pai. Eu não posso nada, Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu não faço nada, Senhor, mas o Senhor faz agora, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus parentes, na vida, Senhor, dos meus amigos, na vida, Senhor, dos meus inimigos. Estende a salvação, ó Pai, aos quatro cantos desta cidade, aonde tiver, Senhor, uma pessoa doente, precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação, meu Deus e meu Pai, de alguma comida, de algum alimento. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, enviar pessoas capacitadas, ó Pai, a fazer essa determinação, a levar, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma cura espiritual, Senhor. Ó Deus, muitas pessoas precisando, meu Deus e meu Pai, de uma palavra de conforto, Senhor, de uma palavra de carinho. Quanto ente querido foi tirado de sua família, Pai. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes, ó Pai, morreram nesse dia sem a tua salvação, Senhor. Ó Deus, faça seus atalaias, ó Pai, pregarem a palavra de Deus, ó Pai, com determinação, Pai. Ó Deus, com sabedoria, Senhor. Tu tens sabedoria para dar para nós, Senhor. Enche nós na tua presença, meu Deus e meu Pai, e que nós venhamos, ó Pai, a celebrar vitórias e vitórias, e conquistas para o louvor da sua glória. Abençoa, Deus, a minha família onde quer que ela esteja. Abençoa a minha vida, Senhor. Venha me capacitar, ó Pai, para fazer a tua vontade, Senhor, neste lugar, ou aonde o Senhor me levar para pregar o teu evangelho. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória! É você, benção. Está cheio, né? Está assim. Chega a estar transbordando. Dá um pouquinho para mim, moço. Glória a Deus. Tá cheio.